Abra lá a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Amém? Amém ou ai de mim? Então, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 3, retrata quando Jesus ele chamou os primeiros discípulos. Hoje à noite, queridos, eu vou falar para vocês sobre Pedro, né, a trajetória de Pedro antes e depois do Espírito Santo. Eu quero que você preste bastante atenção para que você possa entender e aprender o que o Espírito Santo quer passar para nós esta noite. Amém? Não é porque eu estou aqui na frente falando, não significa também que eu não esteja recebendo. Quando o Espírito Santo fala, todos recebem. Amém? Então fique atento para a palavra hoje à noite, para você não ficar disperso e não perder aquilo que o Senhor colocou disponível para você. Amém? Vamos lá ler em Lucas capítulo 5, versículo 3. Entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Isso é Jesus, tá? Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos na noite inteira e não pegamos nada, mas, porque é tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um humano pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com as pescas que haviam feito. Versículo 10b. Jesus disse a Simão: não tenha medo, e de agora em diante você será pescador de homens. Ele então arrastaram o seu barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu estava conversando com o Espírito Santo, orando, perguntando: Senhor, qual palavra eu vou trazer para eles? Porque, né, como Tirana sabe, eu nunca tinha vindo aqui, eu não conhecia vocês, eu não sabia. E o Espírito Santo começou a falar comigo acerca de Pedro antes e depois do Espírito. Aí eu falei: então, Senhor, eu vou ter que construir uma linha do tempo com eles. Então, hoje à noite, a gente vai construir uma linha do tempo sobre a vida de Pedro, para que vocês possam entender que Pedro ele não foi melhor que a gente. E do mesmo jeito que Pedro viveu tudo aquilo, nós também podemos viver muito mais. Amém? Amém. Então, o primeiro contato de Pedro com Jesus foi nesse momento. Pedro tinha passado a noite inteira pescando e não tinha pescado nada, como falou aqui. Logo depois, Jesus viu e pediu: Pedro, você pode falar comigo, me levar até mais para lá, que daqui eu vou ensinar. E Jesus usou o barco de Pedro como um palanque aqui, né, para ensinar as pessoas. Logo depois ele disse, né, joga a rede. E Pedro, tendo se esforçado a noite inteira, mas estava cansado. Imagina você passar a noite inteira em um mar, pescando, jogando a rede e nada sair. Quem aqui já foi para a praia? Amém? Quando você passa o dia, você chega enfadado, não chega? Você imagina uma pessoa passar a noite inteira trabalhando, jogando a rede e nada saindo. A Bíblia diz que foi a noite inteira e nada pescado. Porém, quando Jesus deu a ordem, Pedro disse: Senhor, fizemos isso a noite toda, mas como foi você que mandou, eu vou fazer. E no ato de obediência de Pedro, teve a recompensa. Quando ele lançou a rede e tirou, aí foram tanto peixe que a rede não conseguiu segurar e se rasgou. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Quando o Senhor falar algo para você, não tenha medo. Faça e obedeça, porque Ele se responsabiliza. E Ele é galardoador para recompensar aquele que obedece. Amém? Passando um pouquinho lá para Mateus 10, a gente vai passear um pouquinho na Bíblia hoje. Quero fundamentar você, né? Voltando, na verdade, Mateus 10, 1. Eu vou ler aqui bem rapidinho para a gente poder ganhar tempo, tá? Se você não quiser, não precisa abrir. É só um versículo 10, 1. Chamaram seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. No primeiro momento que eu falei, Jesus ele tinha trazido Pedro para se tornar um dos discípulos. Amém? E ele passou por um período com Jesus. Pedro estava convivendo com Jesus e viu Jesus
curar, expulsar demônios, apregoar e ensinar a palavra de Deus, sobre o reino de Deus. E logo depois desse tempo, inclusive, no primeiro contato de Pedro com Jesus, Jesus ele fala para ele, né? Pedro, eu vou tornar você pescadores de homens. Eu não sei se você parou para perceber, mas isso foi uma profecia da parte de Jesus para a vida de Pedro. Jesus ele era profeta, é profeta, amém? E ele profetizou na vida de Pedro, dizendo que ele tornaria pescadores de homens. Então, Pedro, até aquele presente momento, ele era apenas o quê? Um pescador, mas de peixes. E Jesus declarou na vida dele que ele tornaria pescadores de homens. Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. E nesse segundo momento, aqui já fala que, chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esse primeiro momento é Pedro experimentando aquilo do que é o seu futuro. Quem aqui conhece a história de Pedro sabe que ele foi um grande pregador da palavra, um grande apóstolo, né? Que aconteceu vários milagres através dele. E isso aqui foi um pouco do início da trajetória de Pedro. Ele pôde experimentar um pouco do que estava por vir. O Senhor depositou uma unção específica para ele por um tempo determinado, porque ele ainda não tinha nascido de novo. E ele foi com os 12 discípulos pelas cidades e apregou coisas novas, expulsou demônios e curou. A Bíblia até relata que quando os discípulos voltaram empolgados, né, felizes, que tudo que Jesus tinha dito que eles iam fazer, fizeram, realmente aconteceu. Eles estavam empolgados com a unção, com a presença, né? E passando mais um pouquinho adiante, agora a gente vai lá em Mateus 14. Mateus capítulo 14, verso 25. Muitas pessoas, eu já ouvi várias pessoas falando através de Pedro, que Pedro era muito impulsivo. E falando acerca dos defeitos de Pedro, todo mundo está aqui bem explícito, quem lê a Bíblia vai saber que Pedro ele não era perfeito. Vai saber que ele errou sim, mas quem aqui é perfeito? Quem aqui nunca errou? Não é assim? Isso é a diferença de Jesus para as pessoas lá fora. Ele não se importa com o seu erro, mas ele se importa com o seu arrependimento. É você errar, ter consciência que errou e pedir perdão e parar o erro. Essa parte aqui, Pedro anda sobre as águas, mostra bem claramente isso, né? Lá no capítulo 14, 25, fala que era alta madrugada e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, homem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus falou, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. E disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento se acalmou. Um detalhe aí, né? Muitas pessoas falam que Pedro afundou, Pedro afundou. Você conhece alguém que já andou sobre as águas? Eu não. Jesus e Pedro, para mim, foram as únicas pessoas que andaram sobre as águas. Então, até hoje, para mim, ele é um dos maiores em questão de homem da fé. Eu não discuto. No dia que eu andar sobre as águas, ou ver alguém andando sobre as águas, eu falo, não, você pode falar que Pedro realmente era um homem de pequena fé. Jesus podia dizer que ele era um homem de pequena fé, porque ele andava em dons, ele andou sobre as águas, andava sobre os 5 dons, e nós não andamos sobre as águas. Então Jesus, eu até costumo brincar, Jesus ele pode dizer que Pedro é um homem de pequena fé, mas eu não me atrevo a dizer, porque ele andou e eu não. Amém? E uma diferença é que assim, muitas pessoas falam que Pedro afundou. Amém? Pedro afundou, mas antes de ele afundar, ele andou. E ele foi o único audacioso, corajoso, ousado, e chegar para Jesus e dizer, Senhor, se é você, deixa eu ir ao teu encontro. Será que os outros discípulos também não queriam, mas por medo, por timidez, não tiveram coragem de pedir? Ele foi ousado ao ponto de ir e andou sobre as águas. Mas quando ele viu a tempestade, o vento, ele temeu. E naquele momento ele afundou. Mesmo assim, ele disse, mestre, salva-me. Qual foi a atitude de Jesus? Antes de ele dizer, homem de pequena fé, ele estendeu o braço e tirou Pedro do fundo. E a Bíblia fala que eles voltaram andando para o barco. Pedro não andou segurando nas mãos de Jesus. Os dois voltaram andando. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser ousado na presença do Senhor, existe uma recompensa.
aquilo que está no seu coração. Não tenha medo, porque se Deus ele foi capaz de entregar Jesus, o seu filho, por amor a você, você acha que ele vai privar você de pedir algo? A Bíblia fala que lá não andeis ansioso por coisa alguma, no vestir, no comer. Deus ele não é insensível. Jesus ele não é insensível, ele sabe das nossas necessidades, que precisamos nos vestir, que precisamos nos alimentar. Então por que você ainda tem timidez na presença do Senhor? De ser verdadeiramente quem você é diante dele. Ele conhece você, coisas que nem você mesmo conhece. Então não adianta você ser algo para as pessoas e ele saber verdadeiramente o que você é. Seja espontâneo, seja ousado, seja sincero na presença do Pai. Amém. Pedro, ele era sincero. É isso que eu gosto de Pedro. Ele era sincero, ele falava o que pensava. Ele poderia até errar, mas quando ele errava, era tentando acertar. Por isso que Jesus olhava para ele e tinha paciência. Não, ele quer acertar, mas ele vai aprender. Amém? A gente vai ver que o fim da trajetória de Pedro, meu amado, eu digo a você, eu quero chegar nesse nível. Eu quero chegar nesse nível de passar e ter a ousadia de chegar para o paralítico e dizer, levante e anda. Eu quero chegar nesse nível, amém? Você não? Amém. Vamos continuar. Depois de Pedro ter andado sobre as águas, a gente vai passear um pouquinho, não precisa abrir, tá? Eu só vou passar para vocês para explicar, para a gente ganhar tempo. Lá em Mateus 16, 15 e 17, né? Que é a confissão de Pedro, que ele fala assim, e vocês perguntou ele, quem vocês dizem que sou? Essa parte aqui, Jesus ele estava questionando aos discípulos acerca do que as pessoas estavam falando dele. E alguns diziam que ele era filho do homem, deixa eu ver aqui. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias e um dos profetas. Jesus, porém, perguntou aos discípulos, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, como sempre, né? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne nem sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Nesse momento, ele foi usado pelo Espírito Santo para revelar quem era Jesus. E ele reconheceu que Jesus ele era o Filho de Deus. Amém, que bênção, né? E Jesus elogiou ele. Nossa, Pedro, você não falou nem por carne nem por sangue, mas pelo Espírito. Só que logo depois, ele acaba falando, Pedro, ele acaba deixando ser usado por Satanás. Quando fala aqui 22 e 23. Então Pedro, chamando-se à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para ele e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Pouco tempo atrás, Jesus tinha falado que ele tinha sido usado pelo Espírito. Tinha sido revelado que ele era Jesus Cristo e que ele tinha falado pelo Espírito, não pela carne. E logo depois, quando Jesus ele começa a dizer que ia morrer depois de ressuscitar, Pedro não queria perdê-lo. E pela insensibilidade, pela falta de conhecimento, ele acabou dizendo isso. Não, Senhor, você não vai não, fique conosco. Isso nunca acontecerá. Só que Jesus ele já entendia. Ele já sabia para que ele tinha vindo. Ele sabia que Pedro ele estava aprendendo, estava crescendo. E ele sabia que não era ele que estava falando. Pedro apenas estava sendo um canal. Pedro ele não tinha nascido de novo. Então ele falou, para trás de mim, Satanás, porque você para mim é uma pedra de tropeço. O que Jesus quer dizer? Ele estava falando que Pedro era Satanás de forma nenhuma. Mas ele apenas abriu a boca e deixou ser usado pelo inimigo. Então muitas vezes, eu vou falar aqui para as pessoas que são cristãs. Muitas vezes, às vezes, situações se levantam em nossas vidas e às vezes a gente perde o controle. E você olha e às vezes não tem solução, Senhor, o que é que eu vou fazer? E se desespera. E acaba falando aquilo que é de contra a palavra, e murmurando, e reclamando, e esquecendo que Jesus ele é o seu Senhor e que cuida de você em todo o tempo. Pedro ele acabou fazendo isso. A diferença de Pedro para nós, nesse tempo, é que ele não tinha nascido de novo. Hoje você é nascido de novo. Então você não pode emprestar a sua boca, dar a sua boca para falar coisas torpes, coisas que não são da vontade de Deus. Amém? Vamos continuar. Lá em Lucas 9, abra por favor. Lucas capítulo 9, versículo 28. Amém?
Essa parte aqui relata da transfiguração de Jesus. Enquanto eu estava estudando a vida de Pedro, eu pude notar que várias passagens no decorrer dos evangelhos falam que Jesus retirou-se para orar. Jesus se retirou para orar. Em um desses momentos, Jesus levou Pedro, João e Tiago nesse momento de oração. E aqui Lucas ele descreve o que aconteceu nesse momento de oração. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. E você imagine essa situação sendo você. Se coloque no lugar de Pedro, imagine você naquele local da transfiguração. Aproximando-se 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu em um monte para orar, como era de costume. Enquanto orava, a aparência do seu rosto transformou-se e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens e começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Porém, ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido, ouçam-me. Tendo dito isso, tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. E os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Quando eu li essa passagem, eu achei engraçado. Pedro, sabe quando você fica nervoso, você não sabe o que dizer, e você tenta disfarçar, mas você está morrendo de medo? Que a Bíblia fala aqui, que ele diz assim: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e para Elias. E aqui, em parênteses, ele fala, ele não sabia o que estava dizendo. Lá em Mateus, se eu não me engano, essa passagem aqui já fala de uma forma um pouquinho diferente. Ele fala que era para fazer essas 3 tendas, só que por medo, Pedro, sem saber o que dizer, como ele estava com medo pelo que ele estava vendo, ele começou a falar coisas sem sentidos. Senhor, é muito bom estar aqui, faz 3 tendas para você, Moisés e Elias, e a gente fica aqui. Porém, ele estava tremendo de medo. Eu já vivi situações de apresentar seminário na faculdade, escola, seja lá o que for, e eu nervosa, sem saber o que dizer, a fala sumiu, eu comecei a dizer coisas totalmente sem sentido. Quem estudou o assunto sabia que aquilo não tinha nada a ver. Então eu acredito que alguém já passou por isso. Você nervoso, sem saber o que dizer, com medo do que estava vendo e começa a falar bobagem, meio titubeando. E a Bíblia também fala que enquanto ele falava isso, uma nuvem apareceu e envolveu. Agora imagine você, está dormindo, cochilando e acorda e vê Jesus brilhando, parecendo um raio, vendo Moisés e Elias conversando sobre o que ia acontecer com Jesus, e ele olha assim e de repente uma nuvem cobre você. Você nunca tinha visto isso, você nem sabia que isso existia. Qual seria a sua reação? Eu entendi a reação de Pedro, eu também teria medo. Se eu não soubesse do que se tratava, hoje a gente conhece e sabe que é maravilhoso estar na presença do Senhor. Mas para quem não conhece, pessoas que estão no mundo, que não conhecem a glória, é natural ter medo. Pedro ele estava tendo o primeiro contato com a presença de Deus. E ele olhar assim e ver Elias e Moisés, eu não sei o que eu faria, eu acho que eu também faria a mesma coisa. Eu acho que nem coragem de falar eu não teria. Mas assim, foi incrível a reação de Pedro, é engraçada. E eu me coloquei no lugar dele para entender. Eu não quis julgá-lo. É natural você ter medo de algo que você não conhece. Não é assim? Vocês estão aqui na frente, eu estou aqui na frente ministrando para vocês. Mas só Deus sabe o meu interior como é que tá. Quem me conhece sabe quanto eu chiei para estar aqui na frente, subir no púlpito, ficar na frente de vocês e falar. Mas não é pela minha força, é pela força do Senhor. É pela misericórdia dele, pela força e pela presença dele que a gente vem. Então Pedro estava começando a experimentar o que estava por vir. Lá quando acontece no dia de Pentecostes, lá em Atos. A gente vai chegar lá, vamos lá. Passando na transfiguração, nessa reação de Pedro, a gente vai pular um pouquinho e vai lá para Jesus no Monte das Oliveiras, né? Quando Jesus prediz que Pedro negará. Abra lá comigo, voltando, Mateus 26.
Mateus 26, capítulo 26, versículo 33, que diz: Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, respondeu Jesus. Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra consigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Voltando aqui um pouquinho, Jesus estava saindo da ceia, ele sabia o que estava para acontecer, a crucificação, e saindo da ceia, ele estava seguindo para o caminho dos Montes das Oliveiras, ou o Getsemane, para orar. E nesse caminho, Jesus ele recebe a revelação de que Pedro irá negá-lo. E ele fala isso, ele conta, e Pedro não aceita. Não, Senhor, jamais vou negar você, eu amo você. Se for preciso até por você, morrer por você, eu morro. Aí Jesus, sabendo, sábio, ficou calado. Deixa, né, que ele vai ver, quando acontecer, ele vai entender o que é que eu estou falando. E lá em Lucas, né, que eu gosto da versão de Lucas, que ela é mais detalhada, abre lá comigo, em Lucas 22. Versículo 54. Quando vocês abrem, Jesus prediz que Pedro negará, e ele não aceita bem aquilo que Jesus fala, né? Rebate com Jesus, né? Dizendo que Jesus está errado, e não aceita o que Jesus falou. E nesse momento, Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, né? Lá no capítulo 22, versículo 54, e ele começa a orar. E a Bíblia fala que ele chega a suar gotas de sangue, né, pelo que está por vir. Uma coisa que o Senhor me ensinou, que eu achei assim, que eu nunca quero esquecer disso. Jesus ele não teve medo do açoite, do que ia acontecer, da vergonha, de levar o peso da cruz, do pecado que estaria sobre ele, mas o maior medo de Jesus, o desespero dele, era de se separar da presença. Desde antes do mundo ser mundo, Jesus, ele já vivia com o Pai. A Bíblia fala que era a palavra. Jesus, ele era a palavra. Ele nunca tinha experimentado ficar longe do Pai. A mesma coisa de um recém-nascido. O recém-nascido, digamos, uma criança de 6 meses. Está acostumado com a presença da mãe, né? Está começando a sair do amamento, né, que fala. E, de repente, eu quero você pegar uma criança dessa e separar de seus pais. Ficar diante de pessoas estranhas e ela ser arrancada dos braços dos pais. Você acha que uma criança dessa se sentiria bem? Mesma coisa foi o que o Senhor sentiu. Ele não sabia o que era viver sem o Pai. Se você ler o Evangelho, você vai ver o tempo todo ele orando, ligado com o Senhor, fazendo o que o Senhor ensinava a fazer. E o desespero de Jesus era esse: meu Deus, como é que eu vou ficar sem você? E nesse momento de sofrimento, sabe o que era que Pedro estava fazendo? Dormindo. Momentos antes que esse tinha dito que morreria por ele. No momento que Jesus estava sofrendo, desesperado no Getsemane, Pedro estava simplesmente dormindo. E quando ele passa a situação, Jesus passa o momento da oração e ele vai ser preso e se entregar. A atitude de Pedro é simplesmente pegar a espada de um soldado e decepar a orelha dele. Querido, você imagina Jesus ele precisando de ajuda, de ajuda que eu digo assim, de apoio, né? Que ele chama eles para orar com eles e eles dormem. Pedro, querendo resolver na sua força, acorda, se mete numa situação e ainda corta a orelha do soldado. Jesus, com a maior paciência, vai lá, pega a orelha do soldado, coloca no lugar. Pedro, guarda essa espada, se acalma. Não é assim? Quantas vezes Jesus não faz isso com a gente? O Espírito Santo, né? A gente vai na emoção, querendo resolver, não vou resolver. Aí você acaba metendo os pés pelas mãos, errando, fazendo o que não era para ter feito e ainda dizer: não, Senhor, eu fui lá resolver. Aí Jesus faz, né? O Espírito Santo, vem cá, vou lhe ensinar. Não é assim que se faz. Se você tivesse esperado, você não teria feito isso. E agora você não estaria com esse problema para resolver. Mas vamos lá, você se arrepende? Aí, não, se eu me arrependo, né? Quantas vezes nós erramos? Aí a gente chega diante de Jesus, diante do Espírito Santo, fala: Senhor, me perdoa. Mais uma vez eu me empolguei querendo resolver na minha força e não esperei por você. Pedro está fazendo o que é comum às vezes a gente fazer: se intrometer numa situação onde Deus está resolvendo. Ele disse: se Deus falou para você
que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta. Então, se Ele prometeu, minha filha, eu estou com você e eu vou resolver. Se acalme, se aquiete, fique no seu lugar. O seu lugar, sabe qual é? Quando Jesus fala isso, é você olhar e ver a glória de Deus acontecer. Quando Ele fala com você, para você ficar quieto, confie. Quando você quer se intrometer em algo que Deus fala, sabe o que você está dizendo para Ele? Senhor, eu não confio em você, então deixa que eu resolvo. É forte isso, né? Mas é a verdade. Quando a gente tem a atitude de se intrometer em algo que Deus disse que Ele vai fazer, nós estamos jogando a confiança nele no chão e dizer, Senhor, eu resolvo mais do que você. Foi isso que Pedro fez. Jesus estava se entregando ao soldado porque ele sabia que tinha que acontecer. Ele foi lá, se intrometeu e arrancou a orelha do soldado para querer defender Jesus, né? Passando lá em Lucas 22, como a gente tinha aberto, 54, vamos ler. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda e o galo cantou. O Senhor Jesus voltou-se para ele e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje 3 vezes, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eu achei incrível essa passagem. E em Mateus ele fala que até amaldiçoar, Pedro amaldiçoou. Pedro esse, que tinha dito que morreria por Jesus, o mesmo que arrancou a orelha para defender Jesus do soldado, nesse momento Pedro estava negando Jesus diante de todos. Esse Pedro que estava com Jesus desde o começo, que Jesus escolheu ele, tinha profetizado na vida dele que faria ele pescadores de homens. Esse Pedro que estava convivendo com Jesus, comendo com Jesus, ceiou com Jesus, ele estava agora diante de todos negando. E sabe o pior? Jesus viu e ele escutou. E ele olhou para Pedro, a Bíblia fala aqui que ele olhou para Pedro e Pedro caiu a ficha do que tinha feito. Negou ele diante 3 vezes, o galo cantou e ele saiu dali e chorou amargamente. Sabe quando o Senhor ele falou comigo, falando dessa palavra? Muitas vezes, querido, nós erramos. Eu não estou aqui para julgar a sua vida, nem julgar você. Eu estou me colocando diante dessa palavra. Muitas vezes nós erramos. Deixamos de fazer algo, aquilo que o Senhor mandou, não fazemos. Às vezes acordamos, esquecemos de orar, de buscar a palavra, de fazer o nosso devocional. Às vezes nós só viemos para a igreja dia de domingo, né, o famoso crente domingueiro, e não damos devido valor. Pedro ele negou Jesus diante das pessoas, mas sabia que quando nós temos essa atitude, nós estamos negando a Cristo, negando o sacrifício que ele fez por nós naquela noite, né, naquele dia da cruz. Queridos, eu tenho certeza que você jamais se colocaria no lugar de Jesus para morrer pelas pessoas que você nem conhece. E muitas vezes as pessoas negam a Jesus, negam a Ele, dizendo que não acreditam no sacrifício. Só que nós, como filhos, se você nasceu de novo e você não obedece o que está na palavra, você também está negando a Jesus. Nós também estamos negando a Jesus quando negligenciamos aquilo que Ele nos ensinou. Vou dizer um exemplo. Quando alguém chega para você falar fofoca, falar de um irmão, e você empresta o seu ouvido para escutar, ainda que você não comente nada, só de você emprestar o seu ouvido, você já está negando a palavra. Sabe qual deveria ser o nosso papel nesse momento? Irmão, você está com algum problema com aquele irmão? Chegue para ele e fale. Paulo ensina isso. Se você tem um problema com seu irmão, chegue para ele e resolva. Eu vou dizer para vocês, se ele chega para você para falar da pessoa, querido, você não tem o que resolver, porque não foi com você. Chame aquela pessoa e diga, olha, fulano disse isso, que você resolvam, sem ser na ira. E se você vê que não tem condições de fazer isso, não empreste seus ouvidos, corte.
Corte, fofoca só existe porque tem ouvido para escutar. Se toda fofoca chegasse para você, você cortasse, eu tenho certeza que ela não saiu dali. Amém? Outra coisa é quando você está no culto e a pessoa está ali pregando. Eu não estou falando de mim não, eu estou me colocando aqui também. Dando minha cara tá para vocês também. É quando o culto começa, na minha igreja começa às 20 horas, é você chegar no culto, sabe que horas? 21. Você não honrou o horário. Você quebrou o que foi dito. Isso você negou a Jesus. São besteiras, né? Você olha por cima assim, não é besteira. Não, mas a Bíblia fala, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Como é que as pessoas lá fora vão ver a diferença se você acha igual a pessoas do mundo? Como é que ela vai olhar em você e ver, não, aquela pessoa é filho de Deus, porque ela não mente. Não, mas eu já ouvi um cristão chegar pra mim e dizer, todo mundo mente. Aí eu falei, eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Quando alguém chegar pra você e disser, Vitória, é normal mentir, pra mim não é normal. Jesus, ele não mentiu. E a Bíblia fala que eu tenho que seguir os passos de Jesus. Se ele não mente, eu também não vou mentir. Então, se ele não mente, você também não vai mentir. Sabe, por exemplo, é quando seu telefone tocar e você não querer atender. Mentir. Mas você está lá vendo. A pessoa que não sabe, que a pessoa que está ligando não sabe. Mas sabe quem é que está vendo? O Espírito Santo. A pessoa mais importante está vendo você mentindo. E aí? Como é que Jesus ele pode fazer você de canal, se nas pequenas coisas, essas raposas têm deixado você roubar você da presença do Senhor? Nós temos que fazer a diferença. Esse aqui é um culto jovem, né, como o Tirano falou, mas eu estou vendo que não só tem jovens aqui. Essa palavra não é só para mim, mas são para todos nós. Temos que fazer a diferença por onde passamos. Pedro, ele tinha acabado de negar Jesus, mas quando ele entendeu o que ele tinha feito, a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Eu não estou julgando você. Se você errou, essa é noite de você chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu errei. Senhor, eu me arrependo e eu quero começar de novo. Pedro, ele sofreu o que fez. Você imagina se fosse você no lugar dele, você negou Jesus e de repente vê Jesus olhando para você fixamente olhando para você nos seus olhos. É, Pedro, você me negou. E aí, como é que você se sentiria? Eu, no mínimo, queria enfiar minha cabeça dentro de um buraco. Ou se faria como Pedro fez, sairia dali e iria chorar. Eu senti. Sabe, queridos, uma coisa que o Senhor me trouxe à memória, muitas vezes, Jesus ele não era digno de ser negado. Porque ele nunca negou a ninguém. Ele nunca rejeitou a ninguém. E quando você nega uma pessoa que ela não merece ser decepcionada, Pedro tinha decepcionado, que eu quero dizer assim, errado com Jesus, com uma pessoa que não merecia. Muitas vezes você decepciona alguém, mesmo merecendo, ou não merecendo, não importa, mas você não tem esse papel de decepcionar. Se você aqui, por algum motivo, não sei, você errou com alguém, o seu papel é você chegar para ela e pedir perdão, se arrepender do que fez, independente se a pessoa também errou com você. Você não tem papel para julgar, você não tem papel de julgador, mas você tem papel de coração perdoador. A Bíblia fala, se alguém errar com você, perdoa 70 vezes 7. Durante um dia, se errar com você durante um dia. Então imagine durante os outros dias, se Jesus ele tem paciência com a gente, nos ama. Quando nós negamos a palavra, por que você não vai ter paciência com alguém? Com o irmão que está do seu lado. Amém. Vamos continuar. Jesus ressuscita e aparece aos discípulos e sopra sobre eles, dentro deles, o Espírito Santo. Amém? Abra lá em João, capítulo 20. Amém? João, capítulo 20, versículo 19. Oportuniados. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Uma pausa aqui. Jesus ele tinha morrido, né? Ele tinha ressuscitado, porém os discípulos ainda não tinham tido o primeiro contato com Jesus. E estava aquele alvoroço na cidade
que Jesus tinha morrido, onde eles tinham dito que Jesus era o Filho de Deus, ele estava apregoando pelas cidades, e ele tinha morrido. E a reação dos discípulos foram se trancar dentro de uma casa com medo. E você está ali, a porta trancada, dentro de uma casa, com a porta trancada, vocês 12 reunidos, e de repente aparece uma pessoa dentro de casa. No mínimo, eu diria, está repreendido em nome de Jesus. Querido, eu coloco para fora. Se estava fechado e alguém entra dentro, é espírito, não é verdade? E realmente era Jesus. Jesus, ele é espírito, é carne, mas é espírito. E ele fala, né? E Jesus ainda pergunta: paz seja com vocês. Uma pessoa, um grupo lá reunido de 12, morrendo de medo. E Jesus pergunta: paz, querido, paz com vocês. Amém? Diante de medo, né? Aí ele fala assim: tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Esse lado aqui, quando o soldado feriu com a lança aqui no corpo de Jesus. Ele mostrou as mãos e o lado, a ferida. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse. O quadro já mudou, né? A alegria já chegou naquele lugar. Porque quando Jesus chega, a alegria chega junto. Amém? Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha aí a primeira ordenança de Jesus para os discípulos. Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Se perdoares o pecado de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que Jesus quer dizer? Quer dizer que você tem pecado para perdoar o pecado de alguém? Não, meu querido, em nome de Jesus você está perdoado. Não. Ele quer dizer que quando uma pessoa erra com você, mesmo aquela pessoa sem merecer, você vai e perdoa. Não, deixa pra lá. E a partir do momento que você faz isso, o Senhor que está nos céus, algum erro que você cometeu, Ele também perdoa. Né? O que segura uma oração, o que pode segurar uma oração é falta de perdão. Querido, libere, porque isso é uma maldição na vida de um crente. Não importa se a pessoa merece, não merece, não estou nem aí. Para o meu relacionamento com o Senhor ser bem, ser saudável, eu perdoo quantas vezes forem necessárias. Faça o mesmo. Não coloque em risco o seu relacionamento com o Senhor por causa de alguém, merecendo ou não. Ore pela vida daquela pessoa que pode chegar no entendimento e você fazer a diferença e mostrar a ela. Sabia que você fazendo a diferença pode trazer ela. Um familiar, eu não sei, eu não conheço a vida de vocês, mas Deus sabe a necessidade de cada um aqui presente. Amém? Faça a sua parte. Vitória, qual é a minha parte? Cumprir o que está escrito na palavra. É para amar, eu vou amar. É para não mentir, eu não vou mentir. É para chegar na igreja no horário, vou chegar na igreja no horário. Eita, aquele grupo da igreja está precisando. Poxa, você fazer aquilo, eu vou ajudar. Não é ver o irmão se dando mal e você assim, agora eu quero ver. Quero ver ele me pedir ajuda, não, querido. Chega para ele e ofereça. Ofereça. Jesus, ele deu. Deus, ele deu seu filho sem ninguém pedir. E outra coisa, ninguém merecia. Ninguém merecia, mas por amor ele deu. Então, por amor, faça. Por amor ao Senhor, faça aquilo que você tem que fazer. Amém. Ele sopra o Espírito Santo dentro, como eu falei aqui. E lá em João, não precisa abrir, 14:26. Deixa eu só ler aqui, não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo. Fala acerca da promessa de Jesus, né? Jesus, ele começa a prometer, nesse capítulo aqui 14, ele começa a falar acerca do Espírito Santo. A promessa que o Espírito Santo ia descer sobre a terra e ia depositar nos filhos. Aquele que aceitasse a Jesus seriam cheios do Espírito. E ele começa a falar, para que o Espírito Santo? E lá em João 14:26 fala: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe enviará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que ele lhe disse. E o outro é 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Então, o Espírito que Jesus soprou dentro dos discípulos é esse Espírito que ele tinha prometido. É ele que vinha, seria o amigo deles. Vamos falar no presente, porque esse Espírito já veio. Amém. É esse Espírito que é o nosso amigo, que quando decidimos viver para Jesus, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele passa a habitar dentro de nós.
Esse mesmo Espírito é o Espírito de Deus que estava presente lá no início da criação do mundo. E quando falava que o Espírito parava sobre a face do abismo. É esse mesmo Espírito que estava com Deus. E com ele criou o mundo. A Bíblia fala que quando Deus falava, criava. Quem você acha que estava criando? Era o poder, era o Espírito. Esse mesmo Espírito está dentro de você. O que é que você tem feito com esse Espírito? O que você tem feito com o Espírito Santo, o Espírito de Deus? O tema fala encheios do Espírito. Mas encheios do Espírito, o que é ser cheio do Espírito? O que é ser cheio do Espírito? A Bíblia fala que ele veio para nos ensinar. Ensinar o quê? A ser mal, a mentir, a enganar, a roubar de forma nenhuma. Ele veio para nos ensinar o que está escrito na palavra. E ele tem, querido, vou dizer para você, o Espírito Santo tem moral para falar da palavra porque ele cumpre, ele é o próprio Espírito de Deus. Ele é a própria santidade. Então, se o Espírito fala com você acerca das coisas mais mínimas possíveis, como eu falei o exemplo do celular, você tem o seu papel, você obedecer. Quando você obedece, você não mente, para de mentir. Você está honrando a presença dele dentro de você. Você está honrando a promessa que o Pai fez, que Jesus fez e ele cumpriu. Você está honrando. E quando você não faz isso, você também está negando a presença dele. Porque a partir do momento que Jesus depositou o Espírito Santo dentro de você, nós não podemos ser os mesmos. Nós não podemos ser igual às pessoas do mundo. Porque se fosse para ser igual, Jesus não teria que ter vindo, não teria que ter morrido e não teria que ter dado o Espírito Santo. Vocês concordam comigo? Se fosse para ser igual, para agir da mesma forma, para que tudo isso? Para que Jesus ter sofrido daquela forma? Se a gente vai viver igual. Qual é o nosso papel? Mudar e imitar as coisas que Jesus fez, Paulo fez, que Pedro fez, depois do novo nascimento. Também antes não, só depois. Vamos continuar. E depois que ter recebido esse Espírito, Jesus lá passa para João 21, capítulo 21, 15, que é a restauração de Pedro, né? Eu falei aqui que Pedro negou a Jesus 3 vezes, e o papel de Pedro, o que eu achei interessante foi que mesmo ele tendo saído, ter chorado amargamente, ele não foi embora. Ele poderia ter ido embora e nunca mais ter querido ter visto os discípulos e nunca mais querer saber por vergonha, mas Pedro ele não foi. Esse é o segredo, querido. Se você errou, não fique se julgando. Se você errou, reconheceu que errou, se arrependeu e parou, acabou. Jesus ele jogou no mar de esquecimento. E se você está lembrando, não é o Senhor, mas é o diabo acusando você. Se você se arrependeu verdadeiramente de coração, Deus ele não lembra. E por que você está lembrando? Por que você está deixando o diabo acusar você? Amém. Glória a Deus. Vamos lá aqui na restauração de Pedro. Eu achei lindo, né? Quando fala assim, Deus, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Disse Jesus. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Pedro ele negou antes, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus ele deu a oportunidade a Pedro de declarar o seu amor para ele 3 vezes. E a iniciativa foi de quem? Foi de Jesus. Pedro foi quem errou, mas Jesus ele foi atrás da reconciliação. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Lembra que lá no começo eu tinha dito que Jesus tinha profetizado sobre a vida dele, que o faria pescadores de homens? Aqui ele já começou a dizer outra frase: apacenta as minhas ovelhas. De quem que ele está falando? Do que ele está falando? Que é do futuro de Pedro. Sabe que quando nós nos aproximamos de Jesus, do Espírito Santo, ele começa a falar para nós acerca do nosso futuro, o que ele deseja para nós. E eu digo a você, com segurança,
o projeto que Deus tem para nós, do nosso futuro, é melhor, 1000 vezes melhor do que nós temos para nós mesmos. Os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Então, se Ele começou a depositar algo em você, que você está olhando assim e diga, meu Deus, é sério isso que eu estou vendo? Senhor, é isso mesmo, meu chamado? Não tenha medo. Se Ele escolheu você, porque Ele sabe que você é capaz de fazer, de cumprir. Não se veja menos do que como Deus lhe vê. Se Ele lhe vê de uma maneira, querido, acredite, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Se Ele está vendo, é porque é verdade. Amém? Comece a acreditar, comece a gerar e comece a agir de acordo com o que Deus tem falado com você. E Pedro tem a oportunidade de ser restaurado. E ele disse, olhando nos olhos de Jesus, que amava. Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus fala, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Apacenta minas ovelhas. E de noite tem restauração para você. Se você por um momento, por algum motivo, se afastou, ou até tem vindo para a igreja, tem se envolvido, mas você sabe que falta alguma coisa. Senhor, falta isso. Pai, falta. Senhor, eu errei naquilo, eu deixei de fazer. Eu estou fazendo isso aqui, mas está meio troncho, estou fazendo de todo jeito, mas eu quero mais. Eu quero mais da tua presença, Senhor, eu quero começar de novo. Eu quero um novo tempo na minha vida. Eu quero experimentar mais de você. Do mesmo jeito que Jesus ele se disponibilizou para restaurar Pedro, ele se disponibiliza para você essa noite, para restaurar você. Seja em que área for da sua vida. Em que área for. Eu não estou aqui para julgar ninguém. E antes dessa palavra passar para vocês, primeiro Jesus tratou comigo. Primeiro o Espírito Santo falou comigo. Ele me tratou, me restaurou acerca de algumas coisas que eu tinha feito ou deixado de fazer. Amém. Eu não quero nunca parecer algo, eu sempre falo para as pessoas que me conhecem. Eu não quero nunca ser algo que eu não sou. Parecer algo que eu não sou. Mostrar uma falsa imagem, uma pessoa, né, aquilo que... Aquela menina, não, queridos, eu sou como você. Eu erro também. Eu erro também. A diferença que nós temos que fazer é você se arrepender do seu erro. Reconhecer que errou e parar e continuar de onde parou. Amém. Parar de errar e continuar de onde parou no caminho de Jesus. Amém. Vocês estão entendendo? Estou indo rápido demais? Amém. Glória a Deus. Né? E Jesus, ele restaura Pedro e refaz a promessa. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Então quer dizer que Jesus, ele não jogou fora. Ele não desistiu de Pedro. De fazer um pescador de homens, de ministro, de evangelista, né? De operar milagres através do nome de Jesus. Ele restaurou e prometeu, lembrou da promessa que tinha feito para Pedro lá no início, quando escolheu ser discípulo dele. Amém? E nesse momento de restauração, depois de terem recebido o Espírito Santo dentro, Jesus ele começa a ensinar os discípulos durante 40 dias sobre o reino de Deus. Para mim é tipo um incentivão, um aulão de 40 dias aprendendo sobre o reino de Deus, porque Jesus ele tinha pressa. Ele tinha pressa para cumprir o que estava por vir. O dia de Pentecostes estava perto. E Jesus tinha que deixar os discípulos prontos para poder ter discernimento, ter ousadia para representar Ele. Porque Jesus ele ia subir. E quem ia ficar na terra para representar Jesus? Os discípulos. Seriam as testemunhas. Nós somos as testemunhas de Cristo. Você tem agido como testemunha dele, aonde você foi, aonde você vai, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, no seu curso, seja onde for, no seu trabalho. Você tem sido testemunha de Jesus? Não precisa você chegar para uma pessoa e pregar para ela 24 horas a palavra. A sua vida fala mais do que a sua boca. Amém? Você mostrando diferença onde você for, com as suas atitudes, você já vai estar pregando para essa pessoa. E você não vai precisar nem dizer, fulano, vamos para a igreja. Ele vai chegar para você e vai dizer, me leva na tua igreja, o que é que tem lá, hein? Tu mudasse tanto. Eu quero conhecer esse Jesus que você tem. Eu quero ser como você. Mas para alguém desejar ter a vida que você tem, você precisa mostrar para ela o que está dentro de você. Que é o Espírito Santo, que ele não tem coisa mais perfeita nesse mundo que é o Espírito Santo. E ele vive dentro de você. Amém. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua honra. Pela honra de poder ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Nos ensina, Senhor, a cada dia desfrutar dessa presença, Pai, em nome de Jesus. Agora vamos finalizar lá em Atos, capítulo 1, no versículo 2, começa a falar da ascensão de Jesus, né? E ali fala, capítulo 1, versículo 2: até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo
aos apóstolos que havia escolhido, pulando para o 3b, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus, como eu expliquei para vocês. Jesus depositou o Espírito Santo dentro e durante 40 dias começou a ensinar dos discípulos acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Ué, mas ele não já soprou em mim, Vitória, o Espírito Santo, né? Jesus já tem soprado? Sim. Ele tem soprado o Espírito Santo dentro. Quando você aceita Jesus, você é Espírito, tem uma alma e habita no corpo. Amém? Nós somos o ser trino. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, o Espírito dentro de você, o seu Espírito, ele recria, ele renasce. E quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus começa a habitar dentro de você. O Espírito Santo, ele fala com o nosso Espírito, ele não fala com a nossa carne. Porque a carne, ela não se salva. Ela só pensa na carne, só pensa em si. E com quem é que o Espírito Santo fala? Com o nosso Espírito. Quando você escuta aquela voz, aquele testemunho interior, eu tenho certeza que você não tem dupla personalidade, não está escutando voz do além. Quem é que está falando com você? É o Espírito Santo. Se você nunca ouviu essa voz, você vai começar a ouvir. Se você não reconhece, você vai começar a reconhecer. Amém? Então, Jesus está falando não do Espírito Santo dentro, porque ele já tinha depositado, mas ele está falando do Espírito Santo sobre, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o fogo. João batizou com água, mas vem o meu Espírito que vai batizar vocês com fogo. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do fogo, enchei-vos da presença do Senhor, enchei-vos da presença do Espírito de Deus. Amém? Então, ali fala, serão batizados com o Espírito Santo. E, deixa eu ver aqui. Uma pergunta que eu me faço, Por que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é importante? Muitas pessoas desejam e não sabem. Vou contar a minha história bem rapidinho. Quando eu era mais nova, fazia parte da igreja e eu sempre via aquelas irmãs cheias do Espírito Santo, sendo batizadas, e eu olhava para aquilo ali, sabe o que eu sentia? Eu entendi Pedro, eu tinha medo. Eu olhava e disse, meu Deus, eu não quero ser batizado para ficar desse jeito não. Porque o que eu sentia, queridos, eu não estou julgando, cada um tem o seu jeito. É isso que eu quero falar, cada um tem sua identidade. E Deus, ele trabalha com você, o Espírito Santo trabalha com você de acordo com o seu jeito, de acordo com a sua personalidade. Eu sou um pouco mais reservada. O Espírito Santo vai falar comigo do jeito que eu sou reservada. Amém? Mas eu vou ficar disponível para ele se ele quiser me usar de uma forma mais ousada, de uma forma mais afogueada, conforme a vontade dele. Mas ele também entende como eu sou, ele também entende como você é. Então quando eu via aquelas irmãs, eu olhava assim, meu Deus, eu não quero mais ser batizado não. Porque parece que eu estou perdendo o controle do meu corpo, parece que eu perco o sentido. Aí, porém, eu não entendia o que era. Quando eu comecei a aprender na palavra o que significa ser batizado no Espírito Santo, eu comecei a desejar. Igual assim, se for para ser assim, eu quero. Assim eu quero ser cheio do Espírito. E lá não precisa abrir, lá em 1 Coríntios, rapidinho, só para eu explicar para você, 14, acerca do que Paulo fala sobre o batismo. 14, 1 ao 4a. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Eu vou explicar para vocês, tá? Pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala em mistérios. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Quando você escuta alguém falando em línguas, seja sincero, você consegue entender o que essa pessoa está dizendo? Não. A Bíblia fala, não adianta, se você entende, eu quero dizer você orar comigo, porque eu não entendo ainda não. Mas a Bíblia fala que você fala em mistérios. Homem não entende, você edifica a si mesmo. Mas, se porventura você na igreja falar em línguas, que haja interpretação. Que aqui fala, vamos ler, vamos com calma para vocês entenderem. Vou ler do começo, tá? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Dom de profecia é você falar a pessoas, é você falar e a pessoa entender o que você está falando. Então, se eu chego para você aqui hoje e passo aqui 1 hora falando em línguas, seja sincero, você vai ser alimentado. Você não entendeu o que eu falei,
Você vai ser alimentado, você vai entender aquilo que eu estava falando? Não. Quem foi edificado foi eu. Eu falei em línguas e o meu espírito orou de fato para o Senhor. Eu falei com Deus, mas vocês não entenderam nada. Porém, se eu chegasse aqui na frente e começasse a falar em línguas e depois houvesse interpretação na nossa língua portuguesa, vocês seriam edificados. Houve a profecia, houve a língua, houve, mas houve a interpretação da língua. Então vocês foram edificados. Diante da igreja, é isso que a Bíblia fala. Ô Vitória, então quer dizer que é mais importante você profetizar do que falar em línguas? Na igreja, sim. Na sua vida, não. A sua vida é permanentemente, absolutamente, muito importantemente, você orar em línguas para você edificar a sua vida. Pedro até fala, Paulo até fala aqui. Por isso quem fala em língua, ora para que possa interpretar. Ore para que possa interpretar. Pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Vocês me escutam sem microfone? Amém? Então, quando o Senhor, ele ensina, ele fala que Paulo ele fala, no começo ele fala, não, é mais importante que você profetize na igreja. Mas logo depois ele fala, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Eu estudando isso aqui, eu pensei, assim, Senhor, um momento ele fala que é mais importante profetizar, e outro ele dá graças a Deus que oram mais do que vocês. E eu entendi, né? Profetizar na igreja, edificar, é o melhor para nós. Eu quero continuar no culto e entender o que o pregador está falando, para me edificar, para me alimentar. Se eu orar só em língua para vocês, vocês não vão entender o que eu estou dizendo. Mesmo que eu esteja falando pelo Espírito, mas eu estou falando para Deus, não para vocês. Amém? Aleluia. Então, quando você estiver na sua casa ou em um local que você possa orar, querido, ore em línguas. Porque é algo que vai alimentar você por dentro. Você vai começar a entender a palavra. Coisa que você leu o versículo aqui hoje, aí você começa a orar em línguas, e você lê de novo. Você, puxa, eu não tinha visto isso aqui não, Senhor. Você começa a entender. Porque você está começando a ficar ligado Espírito com Espírito. Espírito com Espírito. Você com o Senhor. Você com o Senhor. Essa oração em línguas é a oração mais perfeita que tem. Sabe por quê? Porque o diabo ela não entende. Ela não entende. Aleluia. Você pode aqui começar a orar no seu lugar, sem atrapalhar o culto. E você começa a estar orando diretamente falando com o Senhor. E o diabo ele fica doido. O que ele está falando? O que ele está falando? O que ele está falando para eu poder impedir? Ele não pode. Porque é língua de Deus, de Espírito para Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Diretamente diante do trono, começando a falar para ele, dizendo assim, Senhor, muito obrigado. E você não entende o que está falando, mas Deus sabe. Muitas vezes nós oramos e nem sabemos pelo que está orando. Sabe o que é perfeito? Quem controla totalmente essa oração é o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos orando em língua e não sabemos pelo quê. Mas por que você pode estar orando? Achando que está orando, pedindo algo. E você está orando em línguas e o Senhor está fazendo você orar por uma pessoa lá na África. E você está orando ela de morte. Você não sabe. Mas se você não sabe, não é por isso que você não sabe que você vai deixar de fazer. Senhor, é isso? Vou começar a fazer. Vou começar a orar. Outra coisa, muitas vezes você também pode estar orando achando que está livrando alguém da África de morte e você está orando pela porta do seu emprego. Você está agradecendo pela faculdade que você vai fazer, por direção de qual curso você fazer. Querido, você não sabe, mas o Senhor, Ele sabe o que você precisa. E quando você ora em Espírito, você deixa o Espírito Santo totalmente controlar essa oração. Então, é uma oração perfeita. Amém? Vocês entenderem que a gente profetizar e orar em línguas? Glória a Deus. Para finalizar aqui, porque a descida do Espírito Santo, né? Abra lá em Atos, essa passagem é maravilhosa. Atos 2, capítulo 2, versículo 1. Chegando de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso, muito forte, e encheu toda a casa, uma casa como esta.
Um tempo como este, pessoas estavam com o coração sedente para receber o Espírito Santo. Queridos, se você estiver com o coração sedente hoje, você vai receber o Espírito Santo. De repente, veio do céu como um som de um vento impetuoso muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, assim como você. E viram que parecia línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Alguns ficaram cheios? Não. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Você está aqui hoje, está presente, está sentado. Você faz parte desse todo. Havia em Jerusalém judeus, devotos de Deus, vindos de todas as nações. Vou correr aqui por causa do tempo. E aqui a Bíblia fala que existiam pessoas de várias regiões e que cada um falava nas suas línguas. E quando os discípulos começaram a ser cheios do Espírito Santo, a Bíblia fala que eles começaram a falar cada um na língua dessas pessoas. E as pessoas que vinham começaram a entender o que elas estavam dizendo. E a Bíblia fala que eles estavam engrandecendo o Senhor, engrandecendo o seu nome. Todavia, os incrédulos, que não eram cristãos, zombavam deles, dizendo que eles estavam o quê? Embriagados. Que na verdade eles estavam embriagados mesmo. Lá em Efésios fala para nós encheios do Espírito Santo, embriagados. Ele estava embriagado, mas não era do vinho, mas do Espírito Santo. Encheios do Espírito Santo. Embriagai-vos do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então Pedro, agora vamos para a finalização, né? A gente falou de Pedro, falou o que ele tinha feito, como ele começou, a promessa de Jesus, que ele tinha refeito a promessa, né? Restaurando Pedro. Pedro tinha negado, depois Jesus tinha restaurado. E agora o cumprimento da promessa de Jesus. Depois desse movimento de Pentecostes, todos cheios do Espírito, começando a falar em línguas, né? E Pedro levantou-se com os 11 em alta voz. Pedro esse que antes tinha negado Jesus para uma serva. Esse mesmo Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, e começou a falar. Homens da Judéia, de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ele tinha que explicar sempre o que estava acontecendo. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Portanto, que todo Israel fique, lá no versículo 36, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu. Quem Pedro se tornou? Nem parece aquele Pedro que negou Jesus, não é assim? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, o chamar. Com muitas outras palavras, o advertia e insistia com ele: salvem-se desta geração corrompida. O que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você é pior que Pedro? Você é menor que Pedro? Não. Eu digo a você, você está aqui, palho a palho com ele. O Espírito Santo, que a partir de agora estava habitando em Pedro, também habita em você. Aleluia! Não acaba. Se você ler Atos, você vai ver várias coisas que Pedro fez em nome do Senhor. Aqui fala que quando ele foi no outro dia pregar, ele passou por um paralítico e disse, pediu prato de ouro. Ele fez: olha, não tem prato de ouro não, mas em nome de Jesus levanta e anda. E eu não sabia